Lembra? Eu fiz uma metáfora com você na sala. O parnasianismo é uma represa. Segurou, 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 segurou as águas. Veio a Semana de Arte Moderna, fez o quê? Abriu. Lembra? Como é que vai sair uma água que está acumulada há muito tempo? Forte, nervosa, destruidora. Por isso que a primeira geração é chamada de fase da destruição. Tudo que for regra, tudo que estiver estabelecido, tudo que tiver uma certa formatação, eles destroem. São contra a Academia Brasileira de Letras, são contra o parnasianismo, né, o principal alvo da crítica da Semana de Arte Moderna, vão ser contra as regras de gramática, são contra esse negócio de ficar metrificando, são contra a tradição. Então, tudo que tiver estabelecido, eles vão querer chacoalhar, né, para poder mexer, para tirar, né, para desestabilizar o que a gente chama de status quo. Só que, ao mexer com a arte, eles vão mexer exatamente com o status quo social e político. Por quê? Porque justamente quem estava no poder literário era quem estava no poder econômico. Tudo bem? Por isso que a Semana de Arte Moderna foi tão polêmica, porque a gente estava mexendo, né, com coisas muito profundas. É uma mudança na ordem social brasileira. Então nós vamos conhecer agora, relembrar, alguns dos principais autores dessa primeira geração. Então lembra? Tudo que for regra, eles estão contra. Então, eles não gostam de verso metrificado, versos livres. Eles não gostam de rima, versos brancos. Né? Eles vão usar erros de gramática. Tudo que for novidade é com eles mesmo. Primeiro autor, Mário de Andrade. Talvez o mais importante, né? O grande, né, mentor da Semana de Arte Moderna. Esse nosso grande escritor brasileiro tinha duas paixões. O folclore brasileiro e a cidade de São Paulo. Tanto é que a cidade de São Paulo ficou com um título, que é o nome de um livro dele. A Pauliceia Desvairada. Ele fez uma viagem super longa pelo Brasil. E quando ele voltou, chegou em São Paulo, mal desfez as malas, foi para casa de um parente, de um tio, aqui em Araraquara. E em 6 dias ele escreveu Macunaíma. Macunaíma é um vômito, Macunaíma é uma overdose, Macunaíma é um febrão que ele teve de Brasil. Tá certo ou não? Foi tanta coisa que ele viu nesse Brasilzão que ele tinha que colocar no papel. Eu falei para você uma vez, vão lembrar? Há 5 livros que todo brasileiro precisa conhecer. Iracema, o nosso mito fundador. Lembra dessa história? Todo país tem um mito fundador. Lá em Roma é Rômulo e Remo. Aqui para nós é Iracema. Como surgiu o primeiro brasileirinho? Do choque de 2 civilizações, América e Europa. Segundo livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lembra? Como é que pensa a nossa elite? Nossa elite é meio esquizofrênica. O pai do Brás Cubas deu uma festa, né, para comemorar a queda de Napoleão e tem escravo servindo. Como é que eu comemoro a queda de um ditador e tem escravo? Esquizofrenia. Terceiro livro, Memórias do Sargento de Milícias. Como é que pensa, como é que funciona a estrutura social brasileira? A gente viu que o nosso país, infelizmente, não é o país do mérito. É o país, né, do favor, dos bastidores, do famoso QI, quem indica. Quarto livro, Os Sertões, né? Brasil Oficial e Brasil Profundo. Marcelo, por que Macunaíma é tão importante? Você sabe, Macunaíma é meu livro predileto. Porque Macunaíma é a alma do povo brasileiro. Qual que é o subtítulo de Macunaíma? O herói sem nenhum caráter. Ele é o nosso outro anti-herói. Ele não serve de modelo moral. Não ter caráter não significa não prestar. Tem gente que não entendeu nada. Toda vez que no jornal querem fazer um artigo assim mais literário sobre política, que os políticos são corruptos e tal, fala, ele agiu como Macunaíma. Tá tudo errado. Macunaíma não tem caráter porque Macunaíma multifacetado. Ele é corajoso e covarde, no mesmo capítulo. Ele é esperto, enganou um gigante e foi enganado por um macaco. É esperto e burro, corajoso e covarde, branco, negro e índio. Ele é a alma do povo brasileiro. E o povo brasileiro é assim, multifacetado. A gente não tem caráter religioso, a gente é católico, espírita macumbeiro, né? É católico, chora com o filme do Chico Xavier, faz simpatia do nhoque, assiste e fala que eu te escuto, toma passe. Nós não temos caráter religioso. Nós não temos caráter físico, né? Em alguns países, a forma física é muito uniforme, né? O japonês, por exemplo, é olhinho puxado. Nós não temos isso. Então, o brasileiro, ele não tem caráter, assim como o Macunaíma. Tudo bem? Outra coisa importante, o Mário escreveu poesia. Um dos poemas dele mais famosos chama-se Ode ao Burguês. Se eu ler rápido, o que fica? Ode ao burguês, ode ao burguês. Tá certo? Ele era o mais pobre da turma da Semana de Arte Moderna e vai criticar a postura dos burgueses da época. Tudo bem? Então, o mentor da semana, Mário de Andrade. Segundo escritor importante, Oswald de Andrade. Você lembra? O Oswald é importante porque ele criou uma teoria que até hoje é a teoria que vai ser a base, né? A pilastra para discutir cultura brasileira. Qual é essa teoria? A antropofagia. Lembra? Eu vou pegar a cultura estrangeira, devorar a cultura estrangeira e devolver para o mundo com a cara do Brasil. A pizza não é nossa. Eu peguei a pizza, devorei e melhorei o conceito. A nossa pizza é muito melhor que a pizza italiana. Sushi não é nosso.
pegamos o sushi, devoramos o sushi e devolvemos para o mundo com a nossa cara. Lembra qual é a frase? To be or not to be? That's the question. Ele pegou, né, uma frase do Shakespeare e adaptou. A frase original é to be or not to be. Ele fez to be or not to be. Então, só por isso, ele já merece todos os nossos méritos e entrar para a história da cultura brasileira. Então, guardou? Oswald fez a antropofagia. Outra coisa que o Oswald fez, ele fez a poesia pau-brasil. São pequenos poeminhas satirizando a nossa história, né? Brincando de um jeito assim sarcástico com a nossa história. Porque a nossa história, né, vamos combinar, é um pouco engraçada, né? A nossa independência foi feita pelo filho do rei. Né? A nossa república mudou, mas não mudou muitas coisas. Então a nossa história, ela tem momentos assim hilários. E ele vai tirar sarro disso, através de pequenos poemas, chamada Poesia Pau-Brasil. E ele tem um livro muito bacana, chamado Memórias Sentimentais, de João Miramar. São 100 e poucos capítulos, e cada capítulo é um tipo de texto. Um capítulo é uma carta, outro capítulo é uma receita, outro capítulo parece teatro, e tem tudo a ver uma lógica com o texto. É aquela experiência, né, a experimentação, a liberdade artística do modernista. Tudo bem? Mais um escritor importante da primeira geração. Pessoalzinho que é de fora de São Paulo. Cuidado, porque aqui em São Paulo a gente dá muita ênfase para Alcântara Machado. Alcântara Machado é um escritor, né, que vai escrever Brás, Bexiga e Barra Funda. Vai nos contar, né, como é que era o comecinho da integração dos ítalo-paulistanos. Sim, por exemplo, né, é o primeiro registro literário de um jogo entre Corinthians e Palestra Itália. Havia dois times no Brasil, Palestra Itália, Cruzeiro e o Palmeiras. Ambos mudaram de nome por causa da Segunda Guerra Mundial. Tudo que fosse Itália, Japão e Alemanha tinha que mudar de nome. Certo ou não? Então é o comecinho da integração dos italianos com o Brasil. Brás, Bexiga e Barra Funda, 3 bairros paulistanos que têm a ver com a comunidade italiana. E para terminar, né, um dos maiores poetas do Brasil, Manuel Bandeira. Você sabe que eu não tenho muito hábito, né, de contar a vida de escritor. Eu só conto quando é necessário. Talvez o escritor brasileiro em que a biografia seja mais importante para entender a obra seja Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, ele era tísico. O que é tísico? Tuberculoso. E aos 18 anos, desde criança ele sabia. Aos 18 anos, o médico, né, decretou, profetizou. Você tem no máximo 2 anos de vida. Ele começou a se preparar para a morte. Passou-se 1 ano, passaram-se 2, ele não morreu. Teve outra crise. Você vai morrer no máximo em 2 anos. Resumindo, esse rapaz começou a se preparar para morrer com 18 anos e morreu com mais de 80 e não foi de tuberculose. Então chegou um momento que ficou engraçada a situação, né? E ele vai ter um verso que resume tudo isso. É uma vida inteira que podia ter sido e que não foi. Porque você concorda, gente? Durante boa parte da vida dele, ele não fez projeto de vida. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Você não faz projeto a longo prazo. Concorda? Uma vida inteira que podia ter sido e que não foi. Manuel Bandeira é um poeta do Recife, né? Mas que saiu do Recife muito cedo. Então ele tem vários poemas homenageando a cidade, né, do Recife. E outra coisa que é importante nele, ele gosta muito de partir do olhar da infância. Então vocês conhecem um poema chamado Porquinho da Índia, que ele vai dizer, né, que ele tinha um porquinho da Índia e que o porquinho o rejeitava. E ele falou assim, olha, o meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. A mesma experiência que ele teve com o porquinho da Índia de rejeição ao carinho que ele oferecia, vai ser retomado depois na vida adulta com a primeira namorada. Outro poema dele lindo de morrer chama-se, né, Lagarta. Ele vai dizer para a namorada o seguinte, você parece uma lagarta listrada. Aí a namorada olhou. Você não sabe quando uma criança olha para a lagarta, aquela cara de espanto, né, aquele susto inicial? Ele falou, por isso, você parece uma louca, você é uma lagarta listrada. Parece ofensa, não parece? Mas para o modernista não é. Por quê? Porque o modernista é contra as regras. Portanto, né, você ser chamado de óbvio é muito mais ofensivo do que ser chamado de uma lagarta. Ele está dizendo que todo dia, quando ele encontra, ele tem surpresas. Não é à toa que Manuel Bandeira tem o poema mais, né, assim, central do modernismo. Seria, né, a Bíblia dos modernistas. Chama-se Poética. Ele diz assim, ó, quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero saber de lirismo que não seja libertação. Você viu o que ele falou? Ele quer o lirismo, a poesia dos bêbados, dos loucos e dos palhaços. O que louco, bêbado e palhaço têm em comum? Os 3 não gostam de regra. Os 3 são espontâneos. Os 3 têm a vida que pulsa. Os 3 não seguem nada, né, que seja extremamente, né, formatado. Por isso que esse poema, Poética, é, sem dúvida alguma, né, a Bíblia de todos os modernistas. Você lembra?
Os parnasianos também tinham um texto que era, né, a base deles, feita por Olavo Bilac. Um texto chamado, né, Profissão de Fé. Todo parnasiano tinha que conhecer de trás para frente e de frente para trás o Profissão de Fé. Todo modernista, né, que se preze, conhece Poética, porque ali está o coração de um modernista. O modernista é contra a regra, ele é pela liberdade. Só que, gente, a primeira geração gastou tanta energia com isso, que não sobrou tempo para fazer discussão social. Então essa é uma falha da primeira geração. Ela é bem-humorada, ela é divertida, ela é contra as regras, mas infelizmente não há discussão social. Porque toda a energia foi feita para fazer o quê? O trabalho sujo. E qual era o trabalho sujo? Quebrar as regras. Mesmo que para isso fosse necessário inventar fofocas maldosas. Vocês lembram que eu te contei do Bilac? Dizem que Bilac era necrófilo, que Bilac era... Lembra? Que ele fazia cropofagia, comia as próprias fezes. Lembra dessa história, não? Tudo lenda. Inventada por quem? Pelos modernistas. Porque alguém tinha que fazer o trabalho sujo e foi a primeira geração do modernismo. Tá bom? De 22 a